Um dos assuntos que mais despertam o interesse e a curiosidade dos fãs de Game of Thrones é o Império Valyriano. Todo mundo sabe que a cidade franca de Valíria conquistou a maior parte do continente de Essos e foi o maior império que a gente viu no mundo de Gelo e Fogo. Mas a sua expansão foi brutalmente interrompida pela perdição de Valíria, um evento sísmico que acabou com o domínio dos Senhores do Dragão. Mas e se o Império Valyriano não tivesse caído? A expansão continuaria? Alguém poderia parar Valíria? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, além de alguns outros what ifs das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, e vamos começar os what ifs do vídeo de hoje com uma possível variação dentro da Guerra dos Cinco Reis. Porque um dos principais momentos que começou a minar a campanha do Robb como Rei do Norte foi a traição do Theon Greyjoy. E por isso, uma dúvida muito constante entre os fãs é: e se o Theon não tivesse traído o Robb? Bom, para entender a importância da traição do Theon Greyjoy, a gente precisa entender também qual eram os planos do Robb Stark. O Robb queria que o seu companheiro e irmão de criação, o Theon Greyjoy, fosse até o Balon Greyjoy, o seu pai e senhor das Ilhas de Ferro, para garantir o apoio dele na luta do Robb contra a Casa Lannister. Esse apoio seria fundamental para o Robb, porque com a frota dos Nascidos de Ferro ao seu lado, os Greyjoy e os Starks poderiam atacar os Lannisters por múltiplas frentes. Os Nascidos de Ferro poderiam atacar a cidade de Lannisporto e toda a costa das terras ocidentais, minando a força do Lord Tywin Lannister e colocando mais um adversário para ele ter que lidar. E, em troca desse apoio, o Robb prometeu garantir a independência das Ilhas de Ferro e também manter o Balon Greyjoy como rei. Porém, o tiro saiu completamente pela culatra, já que o Balon não aceitou a proposta do Robb Stark porque ele achava que os Nascidos de Ferro não precisavam de ajuda nenhuma para serem independentes e nem ele próprio para ser um rei. Na verdade, até dá para dizer que ele considerou uma ofensa a proposta do Robb, como se o Robb estivesse dando a coroa para ele, enquanto os Nascidos de Ferro não gostam que nada seja dado para eles. Eles acham que eles têm que pagar o preço de ferro por tudo, eles que têm que tomar a coroa por conta própria. Além disso, os planos do Balon já incluíam atacar as terras do norte, já que ele sabia que a região estava desprotegida, com o exército marchando ao lado do Robb indo para o sul. E, para piorar a vida do Robb Stark, o Theon também não avisou o Robb de nada disso. Ele se juntou ao seu pai e ele mesmo conduziu os Nascidos de Ferro para tomar o Winterfell para a causa dos Greyjoy. E, com o seu castelo tomado, o Robb Stark precisou dar alguns passos para trás na sua campanha, planejando retomar o norte e tentando ao máximo possível manter sólida a sua posição nas terras fluviais e também acima do gargalo. Nesse caso, se o Theon não tivesse traído o Robb, ele poderia ter protegido melhor o Winterfell, além de ter se preparado para um possível ataque dos Nascidos de Ferro. Com o norte mais protegido, talvez o próprio Balon precisasse desistir de atacar os Starks e teria que se voltar contra os Lannisters mesmo, porque nesse momento os Lannisters eram um adversário mais vulnerável para ele. Porque mesmo que os Starks e os Greyjoy não estivessem trabalhando juntos, com o norte mais protegido, os Lannisters precisariam lidar com os Starks atacando eles nas terras ocidentais, os Nascidos de Ferro pilhando a sua costa e também o Stannis que estava cercando Porto Real. Então o Tywin Lannister estaria muito vulnerável se ele tivesse que lidar com 3 inimigos ao mesmo tempo. Ele já não estava conseguindo direito lidar com 2 inimigos, imagina 3. Então, se o Theon tivesse pelo menos avisado o Robb, ele poderia ter repensado as suas estratégias e não teria se afundado tanto na guerra. Afinal, o principal motivo do Robb ter tentado reatar os laços com os Frey é que ele precisava repor as suas tropas para tentar retomar o Winterfell após a debandada dos Karstark e após o próprio Theon ter tomado o Winterfell para si. Ou seja, sem a traição do Theon Greyjoy, sem o Winterfell tomada, sem retorno do Robb com os Frey, sem casamento vermelho. Ah, e além disso, a Catelyn Stark só libera o Jaime Lannister, que era prisioneiro, depois que ela sabe da morte do Bran e do Rickon, supostamente mortos pelo Theon Greyjoy. Sem isso, ela também não teria libertado Jaime e os Karstark também teriam se mantido ao lado do Robb Stark. Então, na minha opinião, por mais que o Robb tenha tomado decisões bem ruins durante a guerra e pessoas como a Catelyn Stark e o Edmure Tully também tenham prejudicado a sua campanha, a pior coisa que aconteceu pro Robb na guerra foi a traição do Theon Greyjoy. Foi o pontapé inicial para a derrota do Norte.
Bom, e aproveitando que a gente está falando da Guerra dos Cinco Reis, vamos para mais um what if dela. E se o Rhaene Baratheon tivesse se tornado o rei no Trono de Ferro? Bom, como a gente sabe, o Rhaene foi um dos 5 reis pretendentes do início do conflito. Os outros reis da disputa eram o Stannis Baratheon, o Joffrey Baratheon Lannister, o Robb Stark e o Balon Greyjoy. E de todos esses pretendentes, o Rhaene era o que tinha a pretensão mais fraca ao trono. Ele não tinha um bom argumento para querer ser rei, mas esse era o Renly. Ele era um cara que não levava os costumes, as tradições, a política e os valores muito a sério. Ele simplesmente viu a oportunidade de ser rei e quis tentar. E ele tinha uma vantagem muito grande para isso, que era o fato do Renly ser um cara carismático. Isso ajudou muito a ele ter o apoio dos senhores das Terras da Tempestade ao seu lado, que teoricamente deveriam se aliar ao Stannis, que era o irmão mais velho. E, ao mesmo tempo, a amizade do Renly com o Loras Tyrell também garantiu o apoio das Casas da Campina para sua campanha. Com isso, o Renly tinha um exército muito poderoso ao seu lado e condições ideais para seguir firme na guerra. Tanto que o Stannis sabia que o único jeito de vencer o Renly era recorrendo às artes mágicas da Melisandre, e foi o que ele fez. Agora, pensar num Renly rei varia em 2 situações diferentes na minha opinião. Primeiro, se o Renly tivesse ignorado o Stannis e partido direto para atacar Porto Real. Essa estratégia poderia funcionar porque o Stannis não era uma ameaça real para a retaguarda do Renly. Então ele poderia ignorar o irmão e partir direto para Porto Real mesmo. Isso pegaria os Lannisters de calças curtas, sem que o Tyrion tivesse conseguido preparar adequadamente as defesas da cidade e sem que o Lord Tywin pudesse retornar para Porto Real, já que ele estaria preso numa luta contra os Starks nas terras fluviais. Assim, o Renly com o exército maior poderia tomar Porto Real facilmente e até poderia negociar uma possível aliança com a Casa Martell contra os Lannisters para já consolidar o seu governo logo no começo. Nesse caso, com Porto Real conquistada, seria interessante ver como o Renly tentaria lidar contra o Lord Tywin Lannister, já que o Renly nesse caso estaria numa posição de superioridade e o Tywin estaria lidando com os Starks no norte e ainda teria toda a sua família como prisioneira em Porto Real. Nesse cenário hipotético, talvez o Renly conseguisse garantir a paz, fazendo com que o Lord Tywin Lannister cedesse e se rendesse. Mas eu não vejo o Renly vencendo uma guerra a longo prazo contra o norte. Eu consigo visualizar o Renly tomando Porto Real e talvez pelo desgaste da guerra ele poderia forçar o Tywin a fazer paz, como eu já mencionei. E depois ele teria que lidar com o Stannis lá em Pedra do Dragão e com o Balon Greyjoy nas Ilhas de Ferro. Mas eu acho que tendo um exército grande, em ambos os casos ele poderia se sair vitorioso. E também eu acredito que o Renly poderia, com um exército grande, retomar boa parte das terras fluviais e render as casas que nesse momento estariam apoiando o Robb Stark. Mas pensar no Renly enfrentando um norte recuado, além do gargalo, numa guerra longa de guerrilha, eu acho que isso seria bem improvável. Nesse cenário, eu acho que a guerra se estenderia por muitos e muitos anos e se tornaria um impasse político. Sabe como a gente tem as guerras na vida real que nunca terminam de fato? Tipo a Guerra da Coreia ou mesmo a situação da China e de Taiwan? Eu acho que seria mais ou menos assim. O norte se afirmaria independente, mas o Trono de Ferro manteria o discurso dizendo que na verdade eles são vassalos que estão rebeldes, sem que nenhum lado nunca conseguisse concretizar o seu domínio 100% por completo e ficaria sempre nesse impasse com pequenas guerras acontecendo ao longo dos anos. Mas vale mencionar que se o Renly deixasse um Tywin Lannister vivo ou mesmo um Stannis vivo, sempre existiria a chance dele acabar sendo assassinado por um mercenário na calada da noite ou mesmo por uma sombra mágica. Por isso, para vencer em definitivo, o Renly teria que lidar primeiro com Stannis e acabar com ele, depois tomar Porto Real e por fim focar em vencer os Lannisters em definitivo. Mas é importante ressaltar que o Renly parecia ter menos qualidades para reinar do que o próprio Robert, que por mais que não tivesse as habilidades políticas necessárias, ainda tinha muita força e autoridade para impor a sua vontade quando era necessário. O Renly, por outro lado, não parecia ter isso. Então, eu não sei se ele conseguiria manter o reino próspero e unido por muito tempo. Eu acho que ele precisaria ser hábil para negociar com os Martell,
com os Arryn para negociar a paz com as Ilhas de Ferro, com as terras ocidentais, com as terras fluviais, e ainda precisaria fazer muitas concessões para agradar a sua base de apoio, que são os Senhores da Tempestade e os Senhores da Campina, que historicamente não se dão muito bem, então ele precisaria ficar fazendo um jogo político para agradar os dois lados, e provavelmente isso daria muitas brigas. E para fazer tudo isso, o Renly também precisaria manter um bom conselho, um bom pequeno conselho ao seu lado. Mas a gente sabe que na Campina, senhores como o Mace Tyrell são fraquíssimos, e o Renly precisaria ser hábil o suficiente para identificar isso. Ele precisaria olhar para o Mace Tyrell, provavelmente o principal apoiador dele, e ver que ele não serve para um cargo muito forte de mão do rei, ou até um cargo muito importante no Pequeno Conselho. E, ainda pensando na possibilidade da Daenerys ou do Jovem Griff eventualmente invadirem Westeros, eu também não consigo ver um Renly lidando com tudo isso e mantendo o reino em ordem. Para mim, ele até poderia vencer os Lannisters, mas não conseguiria manter um governo sólido a longo prazo. Bom, e agora indo para uma outra dúvida muito comum dos fãs que antecede o início da Guerra dos Tronos. E se a Lyanna Stark tivesse sobrevivido ao parto do Jon Snow? Ou se ela simplesmente tivesse sobrevivido, caso você não acredite que ela seja a mãe do Jon? Bom, antes de tudo, é importante lembrar que o Rhaegar ainda teria morrido, já que a morte da Lyanna foi depois da Batalha do Tridente. Mas a vida dela, ou a continuidade da vida da Lyanna, traria algumas complicações para a história. Por exemplo, se a Lyanna foi raptada pelo Rhaegar, ela poderia de fato se casar com Robert e reinar ao lado dele como governantes dos 7 reinos. Mas, e aí a gente pensa, e os Lannisters? Eles aceitariam um papel secundário nesse processo de formação de um novo reino? Será que o Tywin iria casar Cersei com o Renly, por exemplo, para manter os Lannisters unidos dentro da Casa Real? E de qualquer jeito, eu acredito que isso eventualmente geraria muita instabilidade para o reino, porque quando o Robert morresse, a gente poderia acabar tendo uma disputa entre o Renly, apoiado pela Cersei e pelos Lannisters, contra os possíveis filhos do Robert com a Lyanna. Porque, ao meu ver, o governo do Robert só deu certo porque ele tinha um apoio muito firme da casa Lannister por conta do casamento com a Cersei. Porque talvez sem os Lannisters, uma união só Baratheon com Stark, eu não sei se eles teriam a força política para manter o Reino Unido como o Robert fez, tendo o apoio definitivo da casa Lannister. Nesse caso, com uma Cersei casada com Renly, o irmão mais novo, talvez ela também planejasse a morte do Robert, por exemplo, para que ela e o Renly, que não tinha muito amor pela sua família, de um modo geral, pudessem reclamar o trono para si, também afirmando que os filhos do Robert são bastardos da mesma forma. Ou seja, a gente provavelmente ainda poderia ter uma guerra civil com a morte do rei Robert. Porque uma coisa muito importante da gente lembrar é que as Crônicas de Gelo e Fogo são muito parecidas com a história real. E na história real, os processos não acontecem assim, do dia pra noite. Quando eu cursava a história, eu lembro que uma das coisas que mais me pegou quando eu comecei a estudar e tal, e que uma professora falou pra mim, é sobre como a gente às vezes enxerga que, por exemplo, o Império Romano caiu. Então o Império Romano caiu e agora não é mais Roma, não é mais Império Romano. Mudou a ordem política, então tudo mudou. E na verdade, mesmo que a gente tenha uma data definida para o fim do Império Romano, as pessoas que estavam vivendo em Roma no dia X, quando chegou no dia Y e tecnicamente Roma caiu, eles não deixaram de ser romanos. A cultura deles continuou, a rotina deles continuou de muitas formas. Então, o processo de um reino mudar para outro reino, mudar a cultura, mudar o status quo daquele povo, é um processo muito longo, muito demorado, muito complexo. Então as coisas não acontecem do dia pra noite. O próprio Aegon, quando conquistou e unificou Westeros sob o seu governo, especialmente depois que ele morreu, os Targaryen sofreram muita oposição, justamente porque foi um processo longo para mudar a cultura. A galera não quis aceitar o casamento entre irmãos dos Targaryen. Aí teve guerra com a Fé dos Sete, teve senhores se revoltando, foi só com o Jaehaerys fazendo a teoria lá da exceção, que conseguiu mudar um pouco da cultura. Então foi um longo processo até que o Westeros realmente aceitasse os Targaryen. Tanto que quando os dragões sumiram, a galera já estava tão acostumada ao governo Targaryen que não teve uma nova revolta para se separar. Eles ainda se mantiveram unidos no controle da Casa do Dragão, porque eles já estavam acostumados. Agora, quando o Robert vem e muda esse status quo, eu acredito que ele
pela força, pela Batalha do Tridente, pela autoridade dele, pela união com os Lannisters, consegue manter o reino sob controle. Mas o fato de que quando ele morre, já vira uma guerra dos 5 reis, já vira uma guerra civil, é uma demonstração de como o reinado dos Baratheon não estava bem consolidado. Então, logo assim que veio o próximo pretendente depois do Robert, teve oposição, teve contestação, e eu acho que não é só porque supostamente os filhos eram bastardos. Porque o Balon Greyjoy, o Robb Stark, não estavam tão preocupados com isso, nem o Renly estava tão preocupado com isso. Eles viram fraqueza, eles sabiam que aquele reinado Baratheon não estava bem consolidado e que tinha oportunidade deles tentarem ou a independência dos seus territórios ou assumir como um novo rei. Então eu acho que o Robert casado com a Lyanna teria gerado esse mesmo problema. Quando o Robert morresse, e nesse caso eu ainda penso que a Cersei eventualmente tentaria ou seduzir o Robert ou mesmo matar o Robert, eu acredito que a gente também teria uma guerra civil logo após a morte dele. E aí seria uma guerra, talvez do Renly apoiado pelos Lannisters contra um Stannis apoiado pelos Starks. Enfim, não dá pra saber direito como seria, mas teria treta do mesmo jeito. Mas uma Lyanna viva também tem a questão do bebê dela. Será que o Robert aceitaria que um filho bastardo do Rhaegar continuasse vivo? Como um bebê Targaryen, ele sempre seria uma preocupação pro reino, mesmo sendo bastardo. Então, talvez, ainda assim, o Ned precisasse criar o Jon como seu próprio filho bastardo em segredo, para que o Robert não matasse a criança. Isso mesmo considerando que a Lyanna tivesse sido raptada pelo Rhaegar e que ela quisesse se casar com o Robert. Agora, no caso da Lyanna ter fugido com o Rhaegar de propósito, o que para mim é bem mais provável, o cenário já é mais complicado. Nesse caso, eu acho que ela jamais aceitaria viver ao lado do Robert, ainda mais ele próprio tendo matado o Rhaegar. Nesse cenário, a gente teria duas opções. A primeira era a Lyanna recusar um casamento com o Robert e viver o Winterfell com o Ned, ainda mantendo o Jon Snow em segredo, ou a Lyanna fugir com o Jon para viver com ele em Essos também em segredo. Nesse caso, ela precisaria da ajuda do Ned para apoiar esse plano, né, mandando dinheiro para ela, ajudando ela a fugir e tudo mais. Nesse cenário da Lyanna fugindo, o Robert acreditaria que a Lyanna estaria morta, o Ned mentiria para ele, e do mesmo jeito o Robert acabaria se casando com a Cersei. O Ned voltaria para Winterfell, mas nesse caso o segredo que ele precisaria guardar não seria de criar um filho bastardo que não era dele, mas sim de fingir que a Lyanna Stark estava morta enquanto ela vivia em segredo lá em Essos. De qualquer jeito, seria uma trama bem interessante pra gente acompanhar na história, e talvez quando o Jon ficasse mais velho, ele poderia entrar no arco da Daenerys, indo até ela para apoiar a causa dela. Enfim, seria algo interessante de ver o George R. R. Martin desenvolvendo. Bom, e agora o Arif que vocês estão esperando? E se Valíria não tivesse sido destruída na perdição? E se a Cidade Franca nunca tivesse caído? Bom, apesar de parecer uma questão complexa, a resposta para mim é um pouco óbvia. Eles teriam dominado todo o Oeste. Bom, antes de cair, Valíria já se expandia com força total para o Oeste. Claramente, eles não tinham planos de marchar além da região do Mar Dothraki tão cedo, e o seu foco maior era o Oeste. Ou seja, eles não pareciam ter planos de ir para o leste de Essos, e sim para o oeste do mundo. Prova disso é que no processo de expansão do Império, eles marcharam contra os Rhoynares e contra os Ândalos, criando as cidades livres na região da costa oeste de Essos. Depois, os Targaryen também foram para a Pedra do Dragão, cerca de 100 anos antes da perdição acontecer, e eles eram considerados o posto avançado mais a oeste que Valíria tinha, e parecia ser uma base estratégica para o Império Valeriano ter algo tão perto do continente de Westeros. Sendo assim, parece muito provável que se Valíria não tivesse caído, eles teriam feito uma invasão massiva contra Westeros, usando Pedra do Dragão como base para isso. E faria total sentido, afinal Westeros era um continente dividido em 7 reinos que tinham muita dificuldade em cooperar um com o outro. Se o Aegon conquistou quase tudo com 3 dragões, imaginem um exército de milhares de valerianos com dezenas ou centenas de dragões atacando ao mesmo tempo. Provavelmente, nesse cenário, até Dorne cairia facilmente para Valíria, mesmo que eles precisassem exterminar todo mundo para fazer isso, algo que os valerianos com certeza fariam. E, nesse processo de conquista, é bem provável que uma boa parcela dos Westeroses derrotados acabariam escravizados, sendo mandados para trabalhar na Cidade Franca, e dificilmente os valerianos manteriam as grandes casas de Westeros como o Aegon fez. Afinal, o Aegon precisava dos senhores Westerosi para governar,
Afinal, ele não tinha homens próprios suficientes para fazer isso. Ele não tinha grandes apoiadores. Lembra que o Aegon desembarcou em Westeros com 300 soldados só. Ele precisava da galera já consolidada das casas de Westeros para manter um governo duradouro. Já Valíria, como um império muito grande, muito bem consolidado e muito poderoso, provavelmente enviaria líderes valirianos mesmo para governar as regiões de Westeros como se fossem colônias. Mais ou menos do mesmo jeito que Portugal fez aqui no Brasil no início, durante o período colonial, com as capitanias hereditárias, por exemplo. Acho que Valíria faria algo parecido. E também, eu acho que Valíria iria impor a sua cultura valiriana e a cultura de Essos, de modo geral, lá em Westeros. Então, boa parte das tradições dos Ândalos e dos primeiros homens, que permaneceu em Westeros mesmo após a conquista do Aegon, nesse caso, seriam extintas com o domínio valiriano. Então tudo que a gente tem da fé do Sete, da fé dos deuses antigos, dos filhos da floresta, todas essas tradições provavelmente morreriam com uma conquista de Valíria. E também eu acho que Valíria não iria se importar nem um pouco com a muralha como um limite e iria mandar cavaleiros de dragões para as terras de Sempre Inverno. E aí é difícil saber o que aconteceria. Provavelmente o povo livre seria rapidamente conquistado e escravizado, mas também talvez a gente tivesse uma guerra mais cedo dos outros contra os valirianos, já que eles poderiam despertar com a chegada dos Senhores dos Dragões. E a princípio parece que, principalmente pela série de Game of Thrones, parece que os outros têm a fraqueza do fogo de dragão, mas nos livros a gente não sabe disso, então talvez os outros tivessem um poder para lutar contra os dragões, então Valíria teria dificuldade de conquistar as terras de Sempre Inverno. Não dá pra saber. Enfim, além disso, eu também acredito que, após dominar Westeros e estabelecer suas colônias por lá de forma consolidada, eu acredito que aí, e só aí, Valíria iria se preparar para uma nova guerra, possivelmente tentando colonizar Sotorius, o que seria um desafio por conta da fauna e da flora do continente, que são bastante agressivas, assim como das doenças que tem lá. E também, só aí Valíria iria marchar contra os reinos de Sarnor, para tentar conquistar o mundo todo, e aí explorar o leste, e atravessar o Mar Dothraki, e por aí vai. Agora, outro ponto que a gente precisa considerar é que com um império tão vasto e numeroso, é bem provável que cedo ou tarde Valíria tivesse que enfrentar uma guerra civil muito forte. Basicamente, imaginem uma dança dos dragões 100 vezes mais intensa, com 100 vezes mais dragões e diversos lados lutando um contra o outro, diversas facções lutando. Afinal, a gente não conhece tão bem a política valeriana, mas a verdade é que quanto maior o império, mais difícil fica administrar tudo e manter o status quo. Então, é bem plausível que cedo ou tarde uma guerra explodisse em Valíria, especialmente se eles se expandissem tão longe e tão fortemente a ponto de controlar toda Westeros. Eventualmente, o império seria dividido em subimpérios controlados por diferentes facções, do mesmo jeito que a gente viu acontecer na história da vida real com impérios gigantescos como o Macedônico ou mesmo o Império Romano. Uma hora eles acabam se dividindo e viram subimpérios que entram em guerras um contra os outros e por aí vai. Mas para mim o óbvio é que se Valíria não tivesse caído na perdição, eles teriam marchado contra Westeros e teriam conquistado os 7 reinos com mais facilidade do que o próprio Aegon fez. E bom, para finalizar, o último what if desse vídeo. E se o Jon tivesse aceitado a proposta do Stannis? Bom, vamos lembrar que após vencer o Mance Rayder na muralha, o Stannis Baratheon quis manter a sua campanha de tentar retomar o norte. Na verdade, ele queria manter a sua campanha de retomar o Trono de Ferro a partir do norte. E, para fazer isso, uma das ideias dele era pedir ajuda ao Jon Snow. Com isso, o Stannis oferece legitimar o Jon como um herdeiro de Winterfell, caso ele ajudasse a reconquistar o norte. Para o Stannis, ter o apoio do Jon, um filho do Ned Stark, faria com que mais casas nortenhas apoiassem a sua campanha contra os Bolton. E, realmente, essa proposta faz sentido e mexe com o Jon, que sempre quis isso, sempre quis ser aceito como um cara da casa Stark. Porém, o Sam acaba tramando um plano que faz com que o Jon seja eleito o Senhor Comandante da Patrulha da Noite, o que convence o Jon a manter o seu juramento e ficar para governar Castelo Negro. Agora, sendo bem sincero, para mim, a maior diferença que iria acontecer caso o Jon aceitasse a proposta do Stannis é que o Janos Slynt acabaria sendo eleito o Senhor Comandante da Patrulha. E isso seria terrível para a história, porque o Janos era um cara extremamente incompetente.
Então ele não teria a capacidade necessária para lidar com os prisioneiros selvagens, com as necessidades urgentes da Patrulha da Noite e muito menos lidar com os outros e com a Longa Noite. Então o reino ficaria bem vulnerável com a muralha no comando do Janus Slint. Agora, pro Jon e pro Stannis, eu acho que não mudaria muita coisa. Eu acredito que os patrulheiros não teriam tentado matar o Jon, mesmo com ele traindo seus votos, porque o exército do Stannis acabaria protegendo o Jon, que é uma peça muito importante da política dele. Mas, por outro lado, mesmo com o Jon apoiando o Stannis, como Jon Stark, eu não acho que teria feito tanta diferença para a causa do Stannis. Afinal, no fim das contas, o Jon deu boas dicas pro Stannis de como ele poderia ter apoio das casas nortenhas, e isso funcionou. Na versão dos livros, o Stannis acaba tendo apoio de vários lords ali do norte que ajudam ele a tentar retomar o Winterfell. E, mesmo com o Jon ao seu lado, provavelmente muitos lords poderiam não se convencer pelo Stannis. Tanto pelo fato do Jon ser um bastardo, quanto pelo fato do Jon estar quebrando um voto da Patrulha da Noite. Algo que o próprio Ned Stark não faria, e isso acabaria passando uma mensagem negativa para as outras casas nortenhas. Então, mesmo se o Jon tivesse apoiado o Stannis, eu acredito que eles acabariam na mesma posição. Eles seriam apoiados por algumas casas nortenhas, talvez com um pouco mais de força, mas ainda assim estariam presos numa nevasca e em desvantagem numérica, tentando cercar o Winterfell. Acho que a única coisa que teria uma mudança grande seria o arco da muralha e dos outros, que teria realmente um problema, já que o Jon é claramente a pessoa mais preparada para lidar com a Longa Noite. E claro, o Sam Tarly também tentaria fugir do Castelo Negro, ou acabaria igualmente morto, já que ele não era muito querido pela turma do Janus Slint, e o Sam teria que fugir para tentar manter a Goiva e o seu bebê vivos, além dele próprio. Então, provavelmente, ou o Sam acompanharia o Jon junto com o Stannis, ou ele fugiria com a Goiva, e sabe Deus para onde ele pararia. Mas é isso, gente. Esses são os meus What-Ifs de hoje. Deixem nos comentários o que vocês concordam, o que vocês discordam, se outras possibilidades aconteceriam que eu não explorei aqui. Também não se esqueçam de deixar outras sugestões de What-Ifs. Esses que eu trouxe aqui, muitos deles vocês sugeriram nos últimos vídeos de What-If, então eu trouxe para cá. Então eu tô sempre lendo tudo, respondo o que eu posso. Mas é isso. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.